pernas para Isto já houve duas ou três manifestações de Frederico Varandas neste sentido, enviando, quando está a ser invetivado, chamarem-lhe nomes, reais desta maneira. Eu acho que ele tem que aprender a ouvir por um lado e sair pelo outro, como faz muita gente, como fazem os dirigentes do Benfica quando vão ao Valade, como fazem os dirigentes do Porto quando vão ao Valade e à Luz, e portanto gerir melhor as suas emoções. Ponto inicial. Se eu acho que isto vai dar alguma coisa, não. Os beijinhos, ou lá o que foi, acho que não. Acho bem que o Porto acrescente as imagens, acho bem também que se ouça. Não só as imagens, mas que tenham áudio. Porque isso nos pode levar a perceber as iniciativas de quem parte. O Porto reportou na altura, logo aos delegados da Liga, o comportamento de Frederico Varandas, porque da comitiva que passou ali no túnel e virou à esquerda, e que a manga estava recolhida, a manga de acesso ao relvado, por isso os adeptos que estavam ali podiam, fazendo assim, olhar e estar muito perto das pessoas. O Porto fez bem, no meu ponto de vista, em anexar as imagens. Vamos lá ver o que é que vai dizer o Conselho de Disciplina, mas, quer dizer, eu achei bem mais grave o discurso do Varandas no outro dia, e o Conselho de Disciplina ontem disse que não havia nada para dizer sobre aquele discurso do Frederico Varandas, em que atinge tanto o Porto como o Benfica, os 40 anos disto ou qualquer coisa parecida. Isto é o tal, voltamos ao ponto anterior, Andreia, que é, isto transporta para as pessoas, e já não é só para aqueles que são adeptos mais radicais, mais fanáticos, que gostam mais de ver, claro, as suas equipas ganhar, mas transporta um ódio para os jogos todos, para a sociedade, que não é desejável, e que só vai acabar a 15 de maio, por muito que ao 17 de maio, ou que lá é, quando acabar o campeonato. Já agora falamos de Frederico Varandas ter sido absolvido desse discurso em que disse que Luís Filipe Vieira e Pinto da Costa controlaram a arbitragem durante 40 anos, portanto o Benfica acaba aqui por também ser envolvido, mas também não temos visto uma reação do Benfica. Achas que podemos esperar... Está de cadeirinha a comer pipocas, não é? Achas que podemos esperar, ou o Benfica faz bem em ficar à margem deste duelo quente entre Porto e Sporting? Não, uma coisa é o duelo quente, outra coisa é o Benfica. Não foi na véspera. Pôs um vídeo a reclamar 3 penaltis. Não 1, não 2, não 3, no seguimento do que tinha dito José Mourinho pós-conferência de imprensa do último jogo em casa do Benfica. E pôs um vídeo a circular. Portanto, são as comunicações dos clubes a trabalharem todas no mesmo sentido. Vai dar tudo ao mesmo. Afunila tudo para o mesmo. E ainda bem que o árbitro foi o melhor em campo na segunda-feira passada. Porque senão é que ninguém fala do árbitro. E ninguém fala dos medrosos Fariola e Rui Borges. Só falamos disto desde segunda-feira. Muito bem, falou-se também muito de Yulman nas últimas semanas. Não é a primeira opção do Atlético Madrid. Segundo o jornalista espanhol Sérgio Picas, o Atlético Madrid não vê o capitão do Sporting como um alvo prioritário, até porque o episódio com as camisolas do clube espanhol atiradas a Yulman no Dragão não teve sequer eco em Espanha. Ainda segundo a mesma fonte, Yulman está posicionado numa lista de vários nomes ou alvos do Atlético Madrid, só que não é das principais alternativas. Nesse sentido, Sérgio Pica explica ainda que o clube não estava disposto a pagar os valores que o Sporting pede. Esta notícia dá ainda mais força ao já noticiado pelo Correio da Manhã, que dá conta de desconfiança do Sporting da envolvência do Porto na novela Yulman. Parece que há aqui há matéria para esta desconfiança do Sporting. O factual é que o empresário dele insistiu durante 24, 36 horas muito com o diretor-geral do Sporting. Houve telefonemas que foram primeiro atendidos e depois deixou de atender. Facto 1. Facto 2. Notícias sobre o interesse do Atlético de Madrid. Facto 3. No Record, no próprio dia, negado que o Atlético de Madrid estivesse interessado em Morten Newman. Facto 4. O Morten Newman tem um acordo verbal com o presidente do Sporting para sair no final da época desportiva. Facto 5. Morten Newman quer jogar em Itália. E isso é determinante. A verba pode chegar aos 50 milhões de euros,
que é bem abaixo da cláusula de rescisão de Morten Newman. Se isso mexeu com ele ou não, é outra coisa. Eu considero, vendo o Morten Newman desta época, que está uns furos abaixo das duas primeiras épocas do Sporting, onde, creio, se não fosse Gyökeres, era talvez o melhor jogador do campeonato. E portanto, Morten Newman no Dragão falhou no lance do gol do Porto, simulou uma falta que, no meu ponto de vista, não existiu. Duas jornadas antes, em Aroca, deu uma bola ao adversário que deu um gol ao Aroca. Já teve outros erros, como agarrar a camisola do jogador do Braga aos 90 e tal minutos, que proporcionou a perda de 2 pontos por parte do Sporting. E, portanto, isto são também factos. Ele não está na sua melhor forma desportiva, embora o Rui Borges, cada vez que senta na conferência de imprensa, diz ele é uma máquina, ele está a treinar bem, ele é o melhor, ele é o capitão, ele é o líder. Mas depois entra-nos pelos olhos dentro. Não está em causa a qualidade futebolística do jogador, que tem que melhorar muito a sua performance, porque há Mundial, se ele quer lá estar, jogar pela Dinamarca em março. Pedro, vamos mudar de tema para falar do Futebol Clube do Porto. Tem agora esse jogo frente ao Nacional, curiosamente um jogo que marca a época passada, na altura Vítor Bruno acaba por sair também na sequência de um mau resultado que tem frente ao Nacional. E Farioli vem agora de um ciclo que ainda não conhece, que é de 2 jogos sem ganhar. Devem ficar preocupados os adeptos do Porto? Eu já percebi, e há pouco, quando estivemos aqui de manhã, questionaste-me sobre a questão do track record de Farioli o ano passado. Eu acho que não pode ser comparável. Primeiro, o Farioli fez o mesmo número de pontos no Ajax na primeira do que na segunda volta. Segundo, é verdade que perdeu um avanço considerável nas últimas 4, 5 jornadas e perdeu o título para o PSV Eindhoven quando já ninguém esperava. Mas depois temos que ser justos com o Farioli. Antes de Farioli, o Ajax terminou 30 e tal pontos no PSV. E agora está com 39 pontos e o Ajax tem 59. Com 22 jogos, está a 20 pontos de diferença. Portanto, o problema não era o Farioli. Eu percebo que muita gente venha lembrar que perdeu o campeonato. Agora, ele está, é verdade, perante um desafio novo, que é não ganhar 2 jogos de forma consecutiva. E mais, sofrer golos de forma consecutiva. Não é só não ganhar, é sofrer golos de forma consecutiva, em jornadas consecutivas, porque o Diogo está numa forma soberba, assombrosa. E, portanto, depois, a acrescentar a isso as 7 ou 6 ausências, vamos lá ver o que é que o Tribunal decide hoje em relação ao William Gomes, e finalmente acho que chegou a hora. Quer dizer, não é preciso mandar foguetes como há pouco nos Açores, ouvíamos, à porta do hotel, mas chegou a hora de Farioli entender, dar um lugar no 11 a Mora de forma continuada. Muito bem. Sem Samu, Mora é o jogador que tem melhor relação com a baliza contrária no plantel do Porto. Pedro, e muito rapidamente, voltando ao Benfica, Auschwitz é a ausência para hoje. Pode estar em dúvida para o jogo está em dúvida para o jogo com o Real Madrid, embora haja um otimismo, como diz o recorde, por parte da equipa médica do Benfica. Quão grande é a ausência de Auschwitz neste Benfica que tem vindo a melhorar a nível exibicional? Vamos ver. Auschwitz não é o mais talentoso, não é o melhor jogador, mas é o mais importante jogador do plantel do Benfica, na minha opinião. E Mourinho tinha recentemente encontrado um equilíbrio Barreiro-Auschwitz. Auschwitz jogou todos os jogos, até agora. Todos os jogos do Benfica, 40 na temporada, o Auschwitz esteve em todo. 38 como titular, 2 como suplente. Já tínhamos sido avisados que o Mourinho andava a gerir a condição física do Frederic Auschwitz. E ontem, no treino, foi abaixo. São 3.420 minutos nesta altura. E ele, na semana em que anuncia o regresso à seleção norueguesa. Pelo que sei, está em dúvida para terça-feira frente ao Real Madrid. O seu substituto hoje será Enzo Barrenechea. Volta a uma posição no meio-campo. Vamos lá ver se a compatibilidade entre Barreiro e Barrenechea tem tanto sucesso como com Frederic Auschwitz, que reafirmo, é o jogador, não sendo o melhor, é o mais importante do plantel do Benfica.
E Pedro, tínhamos prometido de manhã que íamos mostrar mais imagens do menino de 9 anos, o Rodrigo, que emocionou o país ao ligar para o INEM para salvar a mãe. Visitou o Estádio da Luz e depois esteve nos estúdios da rádio do clube, onde recebeu um convite especial de Anísio Cabral. Vamos ver. Olá, Rodrigo. Parabéns pela tua coragem e maturidade. Foste um grande herói. Queremos convidar-te para vires ver um jogo ao Estádio da Luz. Esperamos por ti. Um abraço. Gostaste da surpresa, Rodrigo? Vens ver um jogo ao Estádio da Luz, Rodrigo. Vais ver o Benfica AFS. Ele está completamente sem palavras. Queres mandar uma mensagem de agradecimento também para o Anísio? Obrigado e também Está sem palavras, o Rodrigo. sei o que é que eu digo. Que querido. É um agradecimento muito grande. Tu mereces, sem dúvida alguma. Tu mereces isso e isto e muito muito mais mesmo. Muito mais. Pedro, porque também nos sabe bem falar de coisas bonitas e o Este futebol miúdo, associar-se a coisas bonitas. Este não é? menino de 9 anos, pela sua maturidade, faz corar de vergonha muitos dirigentes do futebol português. Boa iniciativa do Benfica, mas ele que é um pequeno herói, ele e aquele, não sei o nome, quem entendeu a chamada do Rodrigo naquele dia que salvou a mãe, um funcionário estatal, bem entendido, mas isto Não é estou em muito erro bonito e peço desculpas se estiver, penso que se chama João, o seu João? apelido. Um abraço Penso para que é ele, o João. porque ouvindo a chamada, não foi só ele estar Confirma-me preparado. da Regi, João de Viana do Castelo. João de Viana do Castelo, muito bem. O Rodrigo é de Castelo Branco, vê lá tu, o país quase todo representado, o interior e o norte, o Minho, o Alto Minho. E, portanto, foi das coisas mais bonitas que assisti nos últimos tempos e principalmente nestes tempos em que o país está assolado por tempestades, por muita água, por muita chuva. Este miúdo foi um exemplo e, repito, faz corar de vergonha pela sua maturidade muitos dirigentes do futebol português. Achas que a comunicação dos clubes devia centrar-se também mais nisto? É porque isto também... Não há Rodrigues todos os dias também, não é? Dizes que o objetivo é sempre o dinheiro, mas isto também traz porque as marcas gostam de se associar a clubes que têm estas iniciativas, Pedro. Sim, Podemos fazer também dinheiro pela positiva, O não é? Benfica, o Porto e o Sporting têm muito mais iniciativas do que nos parece e que são muitas vezes ocultadas, presenças no IPO, dos jogadores, enfim, nos hospitais. Muitas vezes não sabemos disso. Agora, recentemente os jogadores fizeram festejos para crianças, sim. Agora, na realidade é tão simples, é tão fácil fazer uma criança feliz. Muito bem.